O Gary 11 perdeu seus fundamentos? Nos últimos meses, o fundo fez movimentações que deixaram muita gente preocupada. Vendeu alguns imóveis, comprou um prédio corporativo, algo que ele nunca tinha feito. E agora lançou uma assembleia que muita gente está chamando de polêmica. Mas será que o Gary 11 realmente perdeu seus fundamentos? Ou o mercado está exagerando? Fica comigo até o final porque eu vou te explicar isso de forma simples e sem enrolação. Bom, primeiramente, para entender se o Gary 11 perdeu seus fundamentos, primeiro precisamos lembrar qual sempre foi a proposta dele, né? O Gary sempre foi visto como um fundo de renda urbana e logística, com imóveis sempre bem localizados, contratos longos, 100% atípicos, inquilinos grandes, como o Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Bate, entre outros. Era aquele fundo que muitos investidores compravam ali pensando em previsibilidade, renda, menos dor de cabeça, apesar de sempre ter uma alavancagem consideravelmente alta. Só que isso começou a mudar. Bom, a questão da venda dos imóveis. Para mim, isso foi um ponto positivo. E por que eu digo isso? Ajudou a reduzir a alavancagem. Hoje o fundo tem uma alavancagem negativa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo hoje tem mais dinheiro em caixa do que o montante total das obrigações dele. Ele tem mais dinheiro do que dívida. Bom, olhando isso do ponto de vista financeiro, para mim não é perca de fundamento. Para mim é apenas uma reciclagem de portfólio. É o que todos os fundos fazem. Compra aqui, vende ali, sempre tentando buscar um ganho para o cotista, né? Para mim o problema não é vender o imóvel. Para mim o problema seria vender mal, vender por necessidade. E não foi isso que aconteceu aqui. Agora, a questão da compra do prédio corporativo, para mim é uma mudança de tese dele. E isso foi um dos pontos que mais gerou polêmica. Bom, o Gary 11 comprou um edifício corporativo. Até então o fundo não tinha esse tipo de ativo no portfólio. E aí que você, cotista, começou a se perguntar, né? O Gary virou um fundo de lajes corporativas agora? Não exatamente. Esse prédio aqui que ele comprou tem contrato longo, contrato atípico, com empresas consideravelmente grandes. Tem a MRV, a Log, a Urba, todas empresas do setor da construção. Ou seja, não é aquela laje corporativa tradicional, com alta vacância, troca constante de inquilino. Mesmo assim, não dá para negar, né? Isso muda o perfil do fundo. É uma nova classe dentro do fundo. Será que o gestor vai ter a competência de saber gerir bem essa nova classe? Bom, esperamos que sim, né? Até hoje sempre fez um excelente trabalho. Mas agora falando da questão da assembleia, para mim onde está o verdadeiro risco, entre aspas. Por que para mim é aqui que chegamos na parte mais sensível, a assembleia? O Gary colocou em votação algumas mudanças importantes no seu regulamento. E você que somos cotistas, temos que avaliar se são boas ou não. Entre elas, um forte aumento de capital autorizado. Ele pediu para ampliar o capital autorizado de 10 bi para 100 bi. Sendo que o patrimônio do fundo hoje é pouco mais de 2 bi. Então é um aumento bem ousado no meu ponto de vista. Mas o que é o capital autorizado? Bom, o capital autorizado é permitir emissões de cotas mais flexíveis no futuro. Ou seja, sem precisar convocar uma assembleia para cada compra que ele for fazer, por exemplo, de algum imóvel por integralização de cotas. No meu ponto de vista, ok, gera mais flexibilidade para o fundo. Não vejo problema nesse item, não. O outro ponto foi a possibilidade de recompra de cotas. Também não vejo problema nisso agora, vai depender muito do gestor, né? Até agora o gestor sempre se mostrou um bom gestor, mas pode também gerar algum conflito de interesse. Agora, a autorização para operações com partes relacionadas, esse último ponto é o que mais está gerando discussão. Bom, aí envolve conflito de interesses mesmo, né? Não estou dizendo que algo de errado vai acontecer, por exemplo, né? Mas sim que o cotista precisa ficar mais atento ali nos movimentos que o fundo vai fazer, precisa acompanhar mais de perto as decisões da gestão. Para alguns, isso dá mais flexibilidade ao fundo. Para outros, aumenta o risco, porque ele poderia comprar ou vender ativos da mesma gestora ou administradora. Aí vai depender muito do caráter da gestão, que até agora, para mim, tem se mostrado uma boa gestora, fazendo o Gary subir de patamar muito rapidamente, né? E sem fazer nenhuma grande besteira, muito pelo contrário, né? Fazendo ótimos negócios até agora, desde a época do antigo Galg. Bom, dito isso, então, o Gary perdeu ou não seus fundamentos? Na minha opinião, não. O Gary não perdeu seus fundamentos. No meu ponto de vista, o que aconteceu aqui vamos enumerar. Primeiro, venda de ativos com lucro. Segundo, redução da alavancagem. Terceiro, aumento de caixa. Quarto, diversificação de portfólio. E o quinto é uma mudança clara de estratégia.
O problema é que nem todo investidor quer acompanhar essa mudança, né? Se você comprou o Gary pensando em um fundo simples, previsível, sem muitas surpresas, meu amigo, talvez hoje ele já não seja mais exatamente isso. Agora, se você já aceita um pouco mais de complexidade em troca de crescimento e novas oportunidades, o fundo pode continuar fazendo sentido, que você tem que colocar na sua cabeça, não invista por emoção. Não venda pelo barulho do mercado também. E principalmente, né, não compre só porque alguém falou. Avalie se faz sentido você ter ele na sua carteira. Entenda a estratégia do fundo, entenda os riscos dele. E veja se isso combina com o seu perfil. Eu, como cotista do fundo, tenho cerca de 301 cotas dele. E invisto nele desde a época que ele se chamava Galg 11. Desde março de 2024. E durante todo esse período, para mim, o fundo já me entregou um bom retorno. Cerca de R$ 462 em dividendos. Eu vendo tudo isso que aconteceu com o Gary, já tomei minha decisão. Mas isso você só vai saber no próximo vídeo. Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Gary 11 mudou para melhor ou para pior? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e valeu!